Boa noite. Mais um dia de terror na França. Polícia mata os dois irmãos acusados do ataque ao jornal Charlie Hebdo e também um sequestrador que invadiu o mercado em Paris. 4 reféns morreram. E veja ainda nesta edição. Caça aos terroristas em 2 ações simultâneas paralisa a França e fecha escolas. Presidente Hollande pede união e alerta para os riscos do ódio religioso. Filhos, irmãos, tios. A indicação de parentes para a máquina pública volta com força em alguns estados. Inflação de 2014 fica bem perto do teto da meta. E o novo ministro da Fazenda adianta que o custo de vida vai subir mais este mês. Protesto em São Paulo contra o aumento da tarifa dos transportes tem tumulto, correria e bombas de gás. Começa a retirada do teto que desabou sobre jatinhos durante temporal no aeroporto de Congonhas. O vigia cochila e 3 rinocerontes fogem do zoológico em Israel. China proíbe modelos da feira do automóvel, alegando abuso em roupas sensuais. Na bancada estão o historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal, e o economista e professor da PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. Mande suas perguntas aos nossos comentaristas pelo WhatsApp. O número é 975592915. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. Manifestação contra o aumento das tarifas no transporte público acaba em confusão no centro de São Paulo. O repórter Rodrigo Psitelli acompanha os protestos e tem mais informações. Boa noite, Rodrigo. Como está a situação nesse momento, hein? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. A situação neste momento é bem mais tranquila. Praticamente já não há concentração de manifestantes. O trânsito aqui na Rua da Consolação foi liberado pela Polícia Militar há cerca de 10 minutos. Mas a PM continua fazendo alguns bloqueios aqui na região. Nós estamos a exatamente 1,5 quarteirão da Avenida Paulista, onde houve o ponto principal de concentração do protesto desta sexta-feira. Além de São Paulo, houve protestos por melhorias no transporte público em outras 3 capitais, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e também em Recife. Em São Paulo, o primeiro grande protesto do ano acontece depois do reajuste das tarifas do transporte na última terça-feira. A tarifa do ônibus, do metrô e dos trens metropolitanos passou de R$ 3,00 para R$ 3,50. O movimento Passe Livre, que coordenou a mobilização desta sexta-feira, convocou o protesto cobrando, mais uma vez, passe livre para todos os usuários. O governo do estado e a Prefeitura de São Paulo ofereceram gratuidade total para estudantes das escolas públicas e particulares, 50 viagens por mês, mas o movimento Passe Livre quer que esse número seja ainda maior. Os manifestantes pedem também a estatização do sistema e que ele passe para a Prefeitura. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram por volta de 5 horas em frente ao Teatro Municipal e saíram em passeata pela região central. Passaram pela Avenida São João, pela Ipiranga e depois subiram a Consolação em direção à Avenida Paulista. Durante todo o trajeto, policiais militares fizeram um cordão de isolamento dos 2 lados da manifestação, para que eles ficassem isolados em uma das faixas de trânsito. Segundo a PM, cerca de 2.000 pessoas participaram do ato. Quando os manifestantes se aproximavam da Avenida Paulista, houve uma pequena agitação, um pequeno grupo começou a fazer um tumulto e quando a Polícia Militar deteve 4 pessoas, a manifestação se intensificou e o tumulto também se intensificou. Alguns manifestantes, um pequeno grupo de manifestantes, começou a jogar pedras em direção aos policiais militares, que revidaram com bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio e também com balas de borracha. Pelo menos uma pessoa ficou ferida com um tiro de bala de borracha na perna, na região da Avenida Paulista. Durante cerca de 1 minuto, pelo menos mais de uma dezena de bombas foi atirada pelos policiais militares aqui na região da Consolação. Com isso, as pessoas acabaram se dispersando e o protesto chegou ao fim. Os policiais permaneceram na Consolação e na Paulista ainda por cerca de mais 1 hora ou 1 hora e meia, até que a situação estivesse controlada.
Quando o grupo se dissipou e saiu pelas ruas aqui da região, um pequeno grupo acabou atacando 2 concessionárias de veículos e 2 agências bancárias. Uma delas aqui na Consolação, onde nós estamos, e uma outra na Avenida Angélica. A situação, como eu disse, nesse momento é bastante tranquila por aqui. Apenas alguns curiosos passando pela Consolação para ver os estragos causados em uma das agências que já foi alvo de depredação em outros protestos. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 32 pessoas foram detidas, este é o balanço parcial, elas foram encaminhadas ao Distrito Policial de número 78 aqui da região e a situação vai ser averiguada, não é possível dizer ainda se todas elas vão ser alvos de inquérito ou se apenas vão prestar esclarecimentos e depois serão liberadas. É possível que um balanço mais completo da situação seja encaminhado, seja apresentado ainda neste final de semana. Nós estamos em frente a uma das agências, a agência aqui da Consolação, que ficou mais uma vez com a parte frontal destruída. Os estilhaços continuam aqui no chão e é possível que amanhã os responsáveis pelo banco já façam algum isolamento para fazer o conserto. Por enquanto é isso, a situação aqui bem mais tranquila e o trânsito, só para reforçar, Ricardo, liberado. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, o repórter Rodrigo Psitelli informando diretamente da região da Avenida Paulista. Não é exatamente um filme novo, né? A gente viu esse tipo de manifestação ter esse mesmo desfecho ao longo de todo o ano passado e também em 2013, quando elas se intensificaram, né? Dada a conjuntura política que a gente atravessa hoje no país, vocês acham que esse tipo de manifestação vai voltar a ser recorrente, como foi no passado recente? Boa noite, professor. Boa noite. Aparentemente sim, porque o motivo, né, das manifestações está presente novamente, que é a questão do reajuste de tarifas, né? Você está diante de um tema espinhoso, né, economicamente falando e também socialmente, porque, na verdade, em algum momento você terá que reajustar as tarifas. Aliás, não há milagre, né? Se você não reajusta as tarifas, você acaba pagando de uma forma indireta, já que o próprio Estado, ou no caso o município, tem que aumentar o subsídio ao transporte público, né? Então, ou você tem uma solução, né, direta, cobrando de quem usa o transporte, que é a tarifa, ou você vai fazer isso de uma forma indireta, via repasse de recursos que são pagos por todos nós, via impostos, né? Então, esse é o impasse que está sendo motivo agora dessa rivalidade, né, e que tende, ao meu ver, a se intensificar. Como é que você vê essa relação entre a polícia e os manifestantes? O William de Souza diz aqui que os policiais estavam sem identificação. A Thibaut Pilon dizem que esses pequenos grupos que se infiltraram foram denunciados e foi aí, nesse momento, que a polícia acabou tomando uma atitude mais drástica e a violência explodiu. Eu imagino, Ricardo, que seja muito difícil para um policial enfrentar uma multidão. Também é difícil para o manifestante levar uma bala de borracha. Como foi dito há pouco pelo Lacerda, é uma questão política, porque nós pagaremos pela tarifa, seja diretamente ou indiretamente. There's no free lunch, não há almoço grátis no planeta Terra. Então, resta uma decisão política de que forma e por quem mais será paga essa tarifa. Este ano, provavelmente 2015, com uma menor legitimidade do poder político, deve aumentar muito a manifestação, ou devem aumentar todas as manifestações no Brasil com menor crescimento também. Professor Lacerda, a Prefeitura alega que abriu a caixa preta do transporte conforme era uma reivindicação do próprio Movimento Passe Livre naquelas manifestações lá de 2013, né? Acontece que eles viram que os lucros eram de 15%, que segundo a Prefeitura é um percentual razoável para quem explora esse tipo de serviço. Não era 30% como o MPL pregava e que, portanto, não haveria gordura, digamos assim, para baixar mais o valor da tarifa, né? O subsídio já chega a 6 bilhões. Quem vai pagar a conta? Quem paga a conta, quando você não repassa diretamente na tarifa, é o erário público, ou seja, todos nós que pagamos impostos. Nós estamos falando no âmbito municipal, é o nosso IPVA, IPTU, enfim, o ISS, todos aqueles tributos, mais os repasses federais, evidentemente. E se o governo municipal gastar mais com transportes, isso vai comprometer outras áreas, né? Então, essa é a realidade. Quanto à margem de lucro, aparentemente pode parecer
elevada, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, se você não fizer nada no Brasil e aplicar seu dinheiro no banco, você recebe 12% ao ano, né, que é a taxa Selic. Né? Então, esse vício que nós temos no Brasil de juro muito elevado acaba tornando as atividades produtivas, fazendo com que elas tenham que exigir uma taxa de rentabilidade mais elevada, né, para fazer frente ao que representa o chamado custo de oportunidade, ou seja, quanto eu ganho por não fazer nada. Né? Então, é algo cultural, não só econômico, político, mas também cultural que está presente no Brasil. Não é um fato novo. O Brasil, há pelo menos 10, 20 anos, se mantém no topo do ranking dos juros reais mais elevados do mundo e isso causa grandes distorções, dentre elas a que nós estamos vivendo. Depois da governadora de Roraima nomear 19 parentes, agora foi a vez do governador de Tocantins nomear um tio ficha suja para a Controladoria Geral do Estado. O nepotismo é proibido no Brasil, mas algumas interpretações do Supremo Tribunal Federal permitem a contratação de familiares. Ao anunciar o secretariado para o novo mandato, um nome conhecido apareceu na lista do governador de Tocantins, Marcelo Miranda. O tio dele, Luiz Antônio da Rocha, foi nomeado para a Controladoria Geral do Estado. Entre 2003 e 2009, Rocha foi chefe de gabinete do sobrinho e teve as contas reprovadas. Agora, ele corre na justiça para não ser enquadrado na lei da ficha limpa. Apesar do nepotismo ser proibido no Brasil desde 2008, não é difícil encontrar parentes de políticos ocupando cargos no alto escalão. O Supremo considera ilegal a contratação de familiares até terceiro grau nos poderes municipal, estadual e federal. Mas pela jurisprudência, a regra só se aplica aos cargos administrativos. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contratação de parentes para cargos de natureza política, como secretários estaduais, municipais e chefes de gabinete, não caracterizam nepotismo. Uma vedação total poderia trazer uma injustiça. Por quê? Porque uma pessoa com altíssima qualidade, que merece um cargo público, não poderá exercê-lo porque tem um parentesco. É aproveitando essa brecha que muitos políticos garantem a vaga dos familiares. Em Roraima, a governadora Sueli Campos nomeou 19 parentes. Ela alega que todas as indicações são para vagas de natureza política, como prevê o STF, mas o Ministério Público vê abusos e afirma que a governadora violou o artigo 37 da Constituição. Faz menção aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade. Então, qualquer contratação que tenha por objetivo a satisfação de interesse pessoal ou de familiares em detrimento do interesse público deve ser contestada e deve ser evitada. Os promotores recomendaram a exoneração imediata dos parentes de Sueli, sob pena de adoção das medidas judiciais. Só que até agora, ela não deu sinais de que vai abrir mão dos familiares. Eles sabem que essas decisões demoram e quando isso for resolvido lá no Supremo Tribunal Federal, já acabou a gestão e eles já exerceram a sua função. Carnal, eu queria ler aqui um trechinho da nota da governadora Sueli ao justificar a contratação dos parentes. É uma prática comum na história de Roraima a nomeação de pessoas próximas aos gestores para ocupar importantes secretarias. Quer dizer, é uma prática comum, nas palavras dela. Ela não foi eleita para mudar algumas práticas comuns? Bom, e mesmo não é um argumento ético, é uma prática comum. Como lembra Aristóteles, não é a ação da maioria que determina a legalidade. É uma prática comum o uso de crack em São Paulo. Nem por isso ele se torna algo legal, desejável ou recomendável. Nepotismo é uma tradição, lembrando que os grandes pintores como Rafael pintaram imagens do Papa Leão X, por exemplo, ou Clemente VII, Tiziano, com os parentes, sobrinhos, em particular os sobrinhos, e essa é uma ideia comum. Por quê? Você precisa se cercar de uma espécie de máfia familiar, você precisa retribuir favores, você precisa restringir a confiança destes cargos, porque muita coisa vai ser feita nesse governo. O nepotismo já revela, além de uma falta de noção do que é o espaço público, há também uma pressuposição de que haja uma intenção de agir mal. O entrevistado justificou ali, dizendo, olha, poderia se cometer uma injustiça com uma pessoa altamente qualificada que seria impedida de ocupar determinados cargos públicos. Esse argumento é válido, na sua opinião, Antônio Carlos? Eu acho que é válido,
até para a gente imaginar o seguinte, se ele é tão qualificado, ele não tem nenhum problema para se colocar no mercado, não é mesmo? Ou em qualquer outra atividade. Mas, de qualquer forma, no Brasil, como lembrava o professor Karnal, existe uma certa confusão entre valores éticos, entre aquilo que é moral e aquilo que é legal, né? Então, por exemplo, no âmbito federal, você tem cerca de 100 mil cargos de confiança. Eu me lembro até de um governante que tinha nomeado um parente muito próximo para um cargo de confiança e que disse o seguinte, quer alguém de mais confiança do que o meu irmão, ou o meu cunhado, ou o meu filho, né? Mas isso, evidentemente, não é, além de ilegal, né, pelo que a gente viu, é imoral, né? Porque, evidentemente, o governante, as pessoas públicas, têm não apenas ser honestas, mas parecerem honestas, né? E isso, evidentemente, leva a um entendimento de um certo favorecimento, de uma retribuição de favores, como já foi aqui lembrado, e, evidentemente, isso não é cabível no mundo atual, né? No mundo brasileiro, numa sociedade em que a gente quer transparência, quer legalidade e moralidade. O brasileiro gastou mais em 2014 para fazer a compra do mês e pagar o aluguel. É o que mostrou a inflação anual, divulgada hoje pelo ministro da Fazenda. Aliás, o anúncio foi feito de um jeito bem diferente. Olá, eu sou Joaquim. Eu acabei de assumir o cargo de ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é aquela pessoa do governo que tem a responsabilidade de levantar o dinheiro para a gente poder pagar as despesas, os benefícios, tudo aquilo que o governo faz. Foi assim, com um vídeo bastante didático, que Joaquim Levy convidou os brasileiros para participar de um bate-papo via Facebook. A interação na rede social substituiu pela primeira vez a tradicional entrevista concedida após o anúncio da inflação, que fechou 2014 em 6,41%. Apesar de menor do que no ano passado, o índice ficou no limite da meta estabelecida pelo governo, influenciado principalmente pelos grupos alimentação e moradia. O preço do aluguel está caro. Caro, sim. Eu sou chefe de cozinha e eu tenho percebido que, de um modo geral, tanto carne como hortifruti, pescado, de um tempo para cá só vem aumentando. Questionado por uma internauta se a inflação vai cair, Levy respondeu que agora, em janeiro, realmente a inflação deve ser um pouco mais alta do que em alguns meses do ano passado, porque em todo início de ano há mais reajustes. Disse ainda que para a economia voltar a crescer, serão necessárias mudanças que podem alterar alguns preços e reiterou que para conter a inflação é preciso que o governo não gaste demais. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou nesta sexta-feira que vai fazer o necessário para a inflação entrar em um longo período de queda, mas ressaltou que ainda há resistência para isso acontecer no curto prazo. De olho em mais mudanças na economia, a presidente Dilma Rousseff indicou Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento, para presidir a Caixa Econômica Federal. Belchior coordenou o programa Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa. Lacerda, existem preços que estão represados aí, né? Aqueles que são administrados pelo governo, como as tarifas de energia, a própria gasolina. Podemos esperar ainda mais inflação ao longo de 2015 com crescimento baixo? No começo, sim. No começo do ano, nós teremos vários repasses. Há pouco falávamos das tarifas de transporte público, né, por exemplo, porque se elas forem reajustadas, e terão que ser reajustadas de alguma forma, isso também representa um ônus, já que o transporte compõe a cesta básica de consumo da maioria dos trabalhadores. Então, o Brasil vive uma pressão inflacionária com um nível de atividade muito baixo. Isso decorre de questões estruturais. A única coisa que está favorecendo um pouco hoje a inflação é que o preço das matérias-primas, petróleo, minério, né, estão em queda no mercado internacional. Então, isso vai facilitar um pouco a reduzir a inflação. Não é uma característica só brasileira, existem vários países do porte do Brasil que têm uma inflação até mais elevada do que isso, mas o que chama atenção no Brasil é que, mesmo com um nível de atividade baixo, a economia praticamente estagnada, a inflação ainda é resistente, não só por todos esses fatores que já falamos, mas porque também existe uma inércia inflacionária dada pela correção automática, né, de preços, tarifas, que acaba provocando uma resistência muito grande à inflação. O Rafael Andrade disse que gostou dessa interação entre o ministro Joaquim Levy e o povo brasileiro pelo Facebook, que nem a gente está tendo aqui no Jornal da Cultura há bastante tempo. Eu peço, inclusive, desculpas a algumas pessoas, porque nós estamos com problema aqui no Twitter hoje.
mas queria que você comentasse essa interação. Eu acho muito importante que o governo aumente seus canais de comunicação diretos. Hoje as redes sociais e as interações pressupõem isso, mas é curioso que a fala do ministro fala de que o governo precisa fazer isso como se ele fosse embaixador de um outro país, ou se ele fosse estrangeiro, e não parte deste governo que precisa fazer isso. Ele fala do que é necessário fazer. Nós teremos que saber o que será feito de fato para controlar a inflação e garantir o crescimento. Veja a seguir, polícia mata os irmãos acusados do ataque ao jornal Charlie Hebdo. E em Paris, um sequestrador também é morto depois de invadir um mercado e fazer 15 reféns.